Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Radar Top Traders, a casa do investidor, 10 horas e 44, quinta-feira, 25 graus, tempo nublado, dia 21 de 9 de 2023, que vem a primavera racional de compra no mini índice. Nesse momento, sessão quente. Deixa eu tomar um pouquinho do meu energético aqui de frutas tropicais. Então, raciocínio é compra, 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 buy, buy, buy. Eu expliquei o meu pensamento há pouco no Telegram, fiz o panorama em 3 partes, de forma objetiva, porém sem deixar uma ponta solta, uma vez que a gente está vivendo a semana mais importante do ano. Né? Então, a minha ideia é que a gente saia aqui de 117.400, que foi o ponto que a gente falou em compra. Durante a gravação, não seria uma surpresa para mim se a gente atingir 118 mil pontos. O objetivo do primeiro movimento de recuperação é o fundo anterior, 118.620, que deve acontecer mais ou menos aí no horário do almoço, na minha visão. Ok? Muito distante da média, o mercado não... Criou-se uma expectativa de que vai haver corte de 75 pontos base, é uma verdadeira fantasia na última reunião do ano, pode até ser, mas não é algo que o mercado possa contar, digamos assim. O que é importante é que nós estamos num ciclo de cortes e acabou, nenhum país dos que a gente acompanha vai aumentar mais juros. Né? Hoje o Banco Central da Inglaterra não aumentou juros, é uma surpresa. Cortou, veja, ó, o Banco da Inglaterra, a maioria viu a decisão de manter juros como finamente equilibrada, quer dizer, não teve aumento de juros para evitar um processo de recessão, então acho que agiu de forma correta o Banco Central da Inglaterra, então acabou. Não vai ter mais aumento pelo Banco Central Europeu, nem Banco da Inglaterra, da Suíça, surpreendeu com a manutenção da taxa, quer dizer, a gente está na semana mais importante do ano, onde acaba o ciclo de apertos. Né? Eu vi essa reportagem da Warren Hanna dizendo que o comunicado do Copom foi neutro, o que é também a minha interpretação. E eles ainda entendem que haverá um corte de 75 pontos base em dezembro, encerrando a 11,50. E muitos players entendem dessa forma. Mas, mantendo os dois cortes de 50 pontos base, é extremamente positivo para o nosso mercado. E a gente percebe todos os dias algumas casas elevando o preço de alguns ativos, cortando de outros, quer dizer, eles estão montando carteiras. Né? Os fundos voltaram a comprar. Então, e no caso do Copom, que foi hawkish, mandou o recado para o Haddad, para a equipe econômica, manter alto nível de consciência e atenção, sem aventuras econômicas, né? Perseguindo a meta de déficit zero para 2024. Então esse é o recado, é dessa forma que eu interpreto os fatos. Então vamos aqui prestigiar os nossos amigos e amigas do YouTube. Vamos lá. Pedro Menezes, ótimas análises, Wagner, parabéns por expor e sustentar claramente suas ideias. O acompanho desde os tempos da Expo Money aqui em Salvador. Era muito agradável a Expo Money. Eu lembro que em frente ao hotel tinha uma lanchonete chamada Caminho de Casa. E tinha, dentre diversos pratos excelentes, um escondidinho que era fora do comum de carne seca. Caminho de Casa, não sei se existe ainda, próximo a um centro de evento em Salvador, que era onde nós ficávamos também hospedados. E os baianos me tratavam muito bem. Eu sou nordestino por parte de pai, então estava em casa, era uma verdadeira maravilha, era muito comum sairmos para jantar em grupo com os alunos, e as minhas lembranças são as mais positivas possíveis. E posteriormente eu fazia eventos no Mercury, ali do Rio Vermelho, fazia seminários. Então, por exemplo, eu fazia 2 palestras, tinha 500, 600 pessoas, como espectadores. Aí quem tinha um interesse mais firme, eu fazia um seminário para 100 pessoas, 120, e depois a gente montava as turmas, com 30 pessoas, 25, 40 pessoas. Era muito legal realmente. O Ricardo José de Carvalho, excelente programa. Se possível, pode analisar a Amar. Acho que a empresa está sendo preparada para um retorno aos lucros. O que acha, professor? Olha,
No caso da Amar, nós vendemos e pegamos o capital apurado e alocamos em via. Por enquanto, não está surtindo efeito. Essa que é a verdade, mas a gente não pode esquecer que a gente realizou lucro em uma porção de ativos. Ação com 30%, 40%, 50% foi mato. Com toda a humildade, né? Pô, foi BPAC, Gemate Peso 2, Vivara, várias ações ao redor de 100%, Pomo 4, 125, Rani quase 100, Leve 113, Cure 106 e por aí vai. E uma das que não prosperou tinha sido a Amar, nós alocamos em via. Não existe nenhum sinal no gráfico que aponte uma recuperação, salvo a ideia de um fundo duplo. Se começar a subir, romper 0,64, ela projeta a teste 0,72 e o ponto-chave seria 0,73, cujo rompimento projeta R$1. Mas a empresa tem, digamos assim, uma forma honesta de lidar com os investidores, diferente da Amer, e esse é um ponto bastante positivo, na minha visão. Ok? Então ela está sendo preparada, assim, e esperamos que o processo seja bem sucedido. Muito bem. Charles Lima. Olá, professor. Obrigado pelos muitos esclarecimentos. Gostaria que analisasse a Intel agora. Obrigado, querido. Obrigado a você que enobrece juntamente com os amigos a nossa gravação. Nós já tivemos Intel em carteira internacional. No caso que o nosso querido amigo Charles está pedindo, trata-se de uma BDR, que é a ação com número 34, empresa americana, no caso, negociada aqui no Brasil. Eu não gosto de comprar ação no movimento de empolgação aqui em cima. E ela, inclusive, sinalizou através de uma shooting star no dia 12 de setembro. Nesses níveis, ela saiu de 33, ela está 28, aí eu seria comprador. Você pega uma bela correção, ativo descontado, na minha opinião, justifica a compra. Quem tem carteira nos Estados Unidos, tem conta aberta lá em corretora e dinheiro, você pode comprar diretamente NTC, que é Intel. E olha que interessante, se eu pego o código da Intel, eu gosto sempre de olhar a BDR e seu ativo mãe, digamos assim, né? Ela está bem próxima aqui de tocar uma LTA. Né? Acabou de fechar um gap, então uma situação absolutamente de compra no meu entendimento. Ok? Solange Reis. Pessoal, eu fico muito feliz quando eu vejo assim vários comentários. Não se acanhem. Eu sei que tem muito canal aí que você comenta é maltratado, comentários negativos são feitos sobre a sua pergunta, ela é julgada. Eu sei porque eu acompanho. Aqui não, aqui você é tratado com respeito e você enobrece o nosso trabalho quando você participa. Então comentem, eu incentivo os alunos a comentarem, porque eu sei que isso fixa o aprendizado, a sua dúvida pode ser a dúvida de um amigo ou amiga. Isso me faz muitas vezes falar sobre um setor ou ativo que eu não falaria normalmente, quer dizer, só tem vantagens. E como eu gosto de trabalhar, aqui não tem preguiça, aqui é trabalho e estudo na veia, temos todos somente a ganhar. Ok? Então a Solange, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Por favor, pode estudar, projetar MRV e Cogna agora. Então, Cogna é uma ação que eu particularmente eu não gosto, em razão dos fundamentos, eu não compraria, eu falo isso desde lá de cima. Ela está fazendo topos e fundos descendentes. Diferente de Intel, para eu comprar Cogna, só numa situação exótica, como foi, por exemplo, esse movimento com acréscimo de volume, onde ela fez o padrão aqui da garrafa de champanhe e explodiu. Uma situação exótica. Professor, com essa correção, se você fosse obrigado a comprar ou vender, o que você faria? Eu compraria, mas eu não escolheria operar essa ação. Veja como é diferente de Duke, por exemplo, que nós temos em carteira. E eu falava lá atrás, a Duke é bem melhor, tem os fundamentos mais sólidos. É uma leve correção, essa eu compraria na correção, Cogna não. Então é até difícil projetar. MRV foi uma das ações que nós realizamos lucro perto da máxima, né? Então MRV a gente pegou, ganhamos muito bem.
realizamos o lucro perto da máxima e ela tem caído. Essa eu já entendo que é uma situação de compra. Por quê? Aquela história, uma coisa é você comprar a 14, 14,50, uma coisa é você comprar a 10,92. Ah, mas ela tem um pivô de alta que foi acionado a 11,24. Ele pode ser neutralizado, a região de suporte. Então, por exemplo, MRV eu compraria. A minha projeção para a Guerrilha, a região de 14,55 máxima recente, ou mesmo 14,59. Mas eu entendo que para quem pensa numa posição para médio prazo, eu vejo que ela está bem próxima aqui da média de 21, ela deve ir além, talvez R$17 para algumas semanas à frente, médio prazo. Eu entendo que o Brasil ele vai ter um ciclo de alta que vai perdurar, né? Então ações de qualidade faz todo sentido ter em carteira. O que eu não considero, por exemplo, Cogna uma ação de qualidade. Só que é aquele negócio, quando tem força compradora e ela é abundante, até ações com fundamentos controversos sobem. Mas eu prefiro ter aquelas com melhores fundamentos porque eu me sinto mais seguro, me sinto mais tranquilo. É mais ou menos o seguinte, você vai comprar um imóvel, eu estava até discutindo com os meus sócios isso. Você tem duas salas comerciais, uma do lado da outra, cada uma custa, por exemplo, 300 mil. E aí eu consigo, por exemplo, um aluguel, fora condomínio e IPTU, de R$1.300, R$1.400 em cada uma. Por que eu vou comprar uma casa que custa 600 mil, que também me traz um aluguel dessa magnitude, ela não está alugada, que precisa de reforma, pode acontecer uma invasão, o pessoal pode ir lá, roubar fio, roubar janela, roubar porta, como acontece. Assim, se eu tiver o dinheiro para comprar os dois, eu posso comprar, se a casa estiver descontada. Mas se eu tenho o dinheiro para comprar ou as duas salas ou a casa, por que comprar a casa? Entende? Que tem, inclusive é mais difícil de vender. Então, se eu posso, por exemplo, comprar uma ação como Iduc ou como MRV, por que eu vou comprar Cogna? Não faz sentido, né? Por que eu vou comprar IRBR ou de repente Oi? Na minha visão, não se justifica, mas é o meu pensamento, né? Cada um tem um manejo de risco específico. Everson Luiz, querido amigo, bom dia, professor Wagner. Poderia analisar Ambipar, Blau e Carrefour agora? Passaram a mão no Grêmio, forte abraço e parabéns pelo trabalho. Com certeza, a gente tem aqui uma relação de amizade, de irmandade. Quando ocorreu aquele pênalti que o Yuri Alberto cometeu contra o Grêmio, primeiro quem ia bater era o Luan, né? Já pensou se o Luan bate e faz o gol, aí o pessoal invade o estádio. Mas o engraçado é que o juiz ficou esperando o VAR chamar e o VAR ficou esperando o árbitro marcar. E os próprios jogadores do Corinthians não reclamaram, porque ele pôs a mão na bola, é pênalti. Eu nunca vi, eu acho que a única vez que eu vi algo tão absurdo foi naquele jogo do Amarília Corinthians contra o Boca, que ali foram vários roubos, né? Eu acho que foi o maior roubo da história do futebol. Mas isoladamente, o pênalti que o Yuri Alberto cometeu é um dos maiores escândalos desde que eu acompanho futebol, e eu acompanho desde 1986. Desde 1982, Copa da Espanha, eu acompanhava com meu pai, depois ouvia jogos com ele, com o meu padrinho também no rádio, meu saudoso pai, saudoso padrinho. Então eu acompanho futebol desde os 3 anos, eu tenho 44, 41 anos. O pênalti do Yuri Alberto ele foi claro, né? Porque ele estava ali na entrada da área, abriu o braço, aí o árbitro não marcou e também os jogadores do Grêmio não reclamaram muito. Parecia até pegadinha, né? Será que o Sérgio Malandro fez a pegadinha do Malandro? Um absurdo. Eu sou corintiano, mas um verdadeiro absurdo. O Grêmio foi... Eu não diria que foi roubado, na verdade foi um erro grotesco do árbitro. Então vamos lá. Que o nosso amigo pediu Blau, que é farmacêutica. E Corinthians e Grêmio protagonizaram o maior jogo do ano. Ação sem perspectiva, candles pequenos. Isso daqui é um bilhete de loteria. Né? Não existe nada técnico que fale em compra. Né? O mercado batendo forte no ativo. Só que eu também não trabalharia vendido, não vale o risco. Carrefour. O Carrefour tem uma história, né, que ele sofre muito aqui no Brasil.
Uma vez eu era garoto, eu fui para Taiwan, fiquei num baita de um hotel lá com os clientes, acompanhando alguns testes de máquina que eles já tinham comprado. Trabalhei na indústria há 10 anos e aí eu saí do hotel, liguei para minha mãe e falei, pô, tem um Carrefour aqui, o que significa isso, né? Pô, Carrefour é uma empresa global, um Carrefour do meu lado, aí fui lá, eles vendiam até uns sapos numa geladeira. Eu fui buscar a máquina fotográfica, na época a gente não fotografava pelo celular, daí quando eu voltei já tinham comprado todos os sapos. Olha, Carrefour é uma ação que eu compraria. Só que assim, você tem que comprar tendo ciência que o comando é absolutamente da venda, você está comprando um caso de turnaround, de virada, de uma empresa que sempre enfrentou problemas aqui no Brasil. Carrefour não acerta uma, né? Quando eles acertam não dura muito. Mas assim, comprar Carrefour a R$ 9,00, a R$ 8,92 no caso, eu acho que é uma pechincha. O gráfico pode indicar aqui a ideia de um fundo duplo e o eixo ficaria por conta de 14. Eu acho que vale o risco, mas você tem que comprar ciente que você está pegando a faca cortando. A faca caindo. Então não existe, salvo a simetria ou exaustão, uma ideia de inflexão para esse ativo. Mas entre a compra e a venda, de longe eu trabalharia na ponta compradora. E ele fala da Ambipar. Ambipar é uma ação de guarda, está parada há muitas semanas. Hoje, se eu fosse procurar uma ação com perfil conservador, eu iria de Banco do Brasil até Itaúsa. Eu não compraria Ambipar ou Semig Equatorial. Uma vez eu criei uma... Porra, o que eu criei de polêmica na Infomania, né? Os caras devem sonhar comigo até hoje, mas quem criou o educacional lá também fui eu. Quem deu o primeiro passo, junto com o Salomão, com o Biratã. Mas eu criava várias polêmicas e hoje eu acho que eu nem faria essas coisas, não vale a pena. Eu fazia por uma questão ideológica, mas eu não fui beneficiado, muita gente foi, e não existe a reciprocidade e a gratidão. Mas uma das polêmicas que eu criei foi, trabalhava ali com a renda variável e tal, o educacional era voltado para isso, e uma vez eu fiz uma comparação que diversas ações, inclusive recomendada pelas equipes da XP, da Rico, da Clear, não valia a pena. Eu fiz uma comparação com a renda fixa e os caras ficaram loucos, aí me chamaram. Toda vez que fazia alguma coisa que eles achavam amalucadas, eles me chamavam ali num café para comer salada de frutas com granola. Eu ia lá com a galera, com o pessoal de alta patente. Eles me viam como um altíssimo potencial, mas que eles não podiam controlar, né? Era essa que era a verdade naquele momento. Então, eu provo para você que não faz sentido você operar o Ambipar. Porque se você pegar uma LCI, uma LTA que vai te pagar 13% ao ano, ela vai ganhar de Ambipar. A não ser que você consiga comprar ação na mínima, mesmo assim. Então você pega uma LCI, uma LCA que paga 13% ao ano líquido, não faz sentido. Ah, mas eu sou investidor que eu vou ficar um ano com ativo. Exatamente, a LCI e a LCA tem 1 ou 2 anos de vencimento. Então, até uma debenture, um CDB. Enfim, é capaz que você colocar, você pega, por exemplo, R$200 mil, você põe na poupança, e você coloca 200 mil em Ambipar, é capaz da poupança ter um rendimento melhor, porque na bolsa você tem imposto, né? 15% na poupança não. Então é um ativo que, na minha visão, ele não faz sentido, né, de você ter em carteira, a não ser que você pegue um movimento exótico, como aqui em março, ou mesmo em junho. Mas numa situação como essa... Na minha visão, não faz sentido, você entende? Luiz Gouveia, querido amigo, sempre ótimo quando está aí conosco. Ele pede Braskem, IRB, Home, Renner, Natura, agora. Zé Carlos Oliveira, José, no nome do meu pai, muito obrigado pela sua presença. Like 6. O Eduardo falou, não começou com boa tarde, sempre educadíssimo, nosso querido amigo. Presença muito importante aqui diariamente, eu fico feliz e honrado. Então eu vou ler o comentário do meu querido amigo Carlos Flá, que é sempre excepcional, tem altíssimo nível de consciência, nosso querido amigo, como o Eduardo, o Zé Carlos, o Luiz, o Everson, pessoas que enobrecem, Solange, Charles, Ricardo, Pedro, o nosso trabalho, e me honro, fico muito feliz quando eu vejo os comentários aqui, dá para desenvolver muito bem, e a gente vai em frente aí, firmes na luta. O Carlos Flá diz o seguinte, boa noite, professor, ontem eu peguei o
Seu lateral esquerdo, Ayrton Lucas, fez 8,4 pontos. Estou indo bem no Cartola nas últimas semanas. E peguei 3 jogadores do Grêmio, PP, Eli e Soares. Um abraço aí pra galera do Sul. Peguei jogador até do Palmeiras, o Zé Rafael, o Hulk de capitão, Rojas, Lucas Veríssimo. Vou arrebentar como fiz na semana passada no Cartola. Então, nosso querido amigo disse o seguinte: boa noite, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Professor, o Powell do seu comunicado, Powell derrubou as bolsas e espalhou pessimismo. Ele está blefando. Nesse momento que escrevo, os juros estão nas máximas. Powell está blefando. Minha humilde opinião, a fala trouxeram volatilidade negativa para as bolsas, mas acredito que os dados de seguro-desemprego, entre outros amanhã, poderá ser o contraponto. Genial. Exatamente isso. Ele fala, o Jerome Powell, irmão gêmeo de Serginho Groisman, que eu brinco, os indicadores vão contra aquilo que ele diz, aí o mercado volta a subir. Genial. Aí vai trazer equilíbrio. Boa noite, professor e família, igualmente. É exatamente essa leitura. Ele está blefando. Diversas matérias acreditam que o Powell está blefando, por quê? Para não deixar o mercado americano numa zona de conforto, digamos assim. Ok? Assim como fez o Banco Central aqui no Brasil, para que a equipe econômica persiga realmente a questão do déficit zero para 2024. Então vamos estudar os ativos que o nosso querido amigo pediu, começando por Braskem, BR, KM5. Então vamos lá. Caso de Braskem, Braskem é uma ação estilo Carrefour, né? Quando ela sobe, tudo sobe e não dura muito. Eu não compraria, eu não entendo como uma oportunidade. Mas entre a compra e a venda, se eu fosse obrigado, eu optaria pela compra, mas eu não escolheria operar esse ativo. Agora, convenhamos, uma coisa é a ação a 32, uma outra coisa é 21. Está muito mais para compra do que para venda, correto? Aí nós temos IRBR3, que eu comentei agora há pouco, é uma resseguradora. Também não, porque essa ação ela me lembra Cielo, o movimento de alta não se sustentou, caiu rapidamente, repicou até o gap. Essa empresa eu acho mais fácil ganhar dinheiro com a venda do que com a compra, sendo bastante sincero. Home, nós tínhamos em carteira, foi uma das ações que a gente vendeu agora em agosto. Fizemos uma reforma, digamos assim, na carteira. Home é uma ação cara, né? Então nós acertamos em sair de Home. Olha, a mesma história. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu não escolheria. Agora, entre a compra e a venda, está muito mais para compra. Ela perdeu 1/3 de seu valor. Mas eu não escolheria operá-la. Agora a Renner eu já acho que é uma pechincha. Tanto que ela está, né, nas nossas carteiras. Não faz sentido Renner nesse patamar. Está numa região de fundo anterior. Então Renner eu acho que é uma baita de uma oportunidade. Está numa região de fundo anterior e deve, quando o mercado encaixar um processo de recuperação, ela deve simplesmente decolar, no meu entendimento, a interpretação sobre os fatos. É uma ação que, uma vez marcado o fundo, para ela subir 20%, 30% é mato. Acho que pode fazê-lo, inclusive, de forma rápida, bastante célere. E Natura, eu vejo da mesma forma. Tem aí tem 3 interessadas na The Body Shop, marca da qual eu sou fã. Tem produtos ótimos, minha filha adora, inclusive. Então, a Natura, ela tem um fundo arredondado, ela projeta R$18, R$19 no curto prazo, mas deve bem além. Nós temos aqui uma ideia de alargamento, uma ação que deve, no curto prazo, buscar R$20 fácil, na minha visão. Simetria, que é aquele ombro cabeça-ombro invertido que já tem o alvo 18,29, deve estender a 18,41 e buscar a parte alta do alargamento. Então, tecnicamente, é que está mais pronta para subir a Natura. Ok? Nós temos peso 2 no portfólio em Natura. Então, maravilha, comentem, deixem o like, compartilhem
compartilhem, se inscrevam no canal. Eu fico muito honrado quando eu posso trabalhar e desenvolver os assuntos que são comentados, solicitados, porque a Top Traders é a casa do investidor, né? O professor Wagner Cartano é o melhor amigo do investidor, então eu adoro poder ajudar, poder trabalhar, então é isso que me honra, é a força que me move. Ok? Maravilha, então agora eu vou fazer aquele, digamos aqui, eu vou desenvolver, né, os estudos utilizando a planilha giro de mercado. Toma um pouquinho do meu energético. Então, nós temos aqui a Bolsa do Japão, o índice Nikkei. Pessoal, vocês lembram que eu falei para você, assim, eu sou torcedor fanático do Corinthians, mas eu exalto sempre os bons trabalhos que são desenvolvidos. Por exemplo, nesse momento, cara, não tem como você não elogiar, por exemplo, o trabalho do Red Bull e do Fortaleza, pessoal. São trabalhos, e o Bahia logo menos vai estar no mesmo caminho, né? O Grupo City, o trabalho do Red Bull, ele é fantástico, né? O time está bem localizado em terceiro. E nós temos também o trabalho do Fortaleza, fantástico. Então são digníssimos de elogio, e do Fluminense também. Palmeiras, assim, nem se fala, né? E onde que eu gosto, o trabalho do Cuiabá, fantástico também. Onde que eu quero chegar? Um clube, por exemplo, quando aconteceu aquele episódio onde o Pedro foi agredido no Flamengo, aquilo ali instala um ambiente de tensão, de instabilidade, que está prejudicando muito, né, o Flamengo. Então, por exemplo, naquele episódio, uma atitude mais enérgica teria que ser tomada e um verdadeiro líder teria que aparecer. Não aconteceu e o Flamengo só teve problemas desde então, né? Você não pode, por exemplo, ter um jogador agredido e simplesmente isso daí é aceito. O Pedro nunca mais jogou nada, né? Aí mantém a comissão que trouxe o preparador, né? O Jorge Sampaoli é altamente arrogante, superestimado, né? Aí depois teve o caso de agressão do Gerson no Varela, depois teve do Marcos Braz que mordeu a virilha do torcedor. Quer dizer, um clube da grandeza do Flamengo não pode admitir, né, esse tipo de situação. O Flamengo é um gigante, né, muito bem administrado, fatura 1 bi por ano, mas não pode admitir algo nesse sentido. Como Corinthians e São Paulo estão errados também em esquecer do brasileiro e focar na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? Se não ganharem as competições, São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil, mas fica de fora até da Libertadores, né? Então, por exemplo, eu acho as posturas das diretorias errôneas no caso de Corinthians e São Paulo. Então, a Bolsa do Japão, ela tem um topo duplo, será acionado somente se houver a perda de 32.391. Eu acho um cenário menos provável esse acionamento. Nós temos aqui na tela a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai está abaixo aqui da linha que a gente traçou. Talvez tenhamos aqui o padrão da alavanca, mas precisaria começar a subir. Ela caiu na esteira dos seus pares, das outras praças. O minério eu entendo que é uma correção absolutamente técnica. Nós temos a máxima do dia 26, 106,60, média de 21 e esse pequeno topo também é 117,25. Está a 117,50, então está montando fundo provavelmente. Essa barra deve ser neutralizada. E o petróleo já voltou a subir, né? Padrão penetrante no Brent, negociado na ICE em Londres, também. Aqui é um engolfo já em Nova York, quer dizer, a compra voltando à cena. E os títulos americanos de 10 anos novamente batendo recordes. Devem logo menos arrefecer, formarem topo, né? Tem uma pressão compradora muito grande. Nesse momento eu venderia títulos americanos com alvo na média móvel de 21. Eu venderia na região de 470. E eu seria comprador das bolsas americanas, né? Então eu entendo, quando você tem a semana mais importante do ano, com todos os bancos centrais principais divulgando as suas decisões de taxa de juros, é normal, é uma expressão meio chula, né? Eu estou falando realmente de forma irônica aqui. Tem algumas pessoas que falam que machucou o gráfico, né? Meu Deus, né?
Machucar o gráfico é duro. Mas tem essa expressão, né? Machucou o gráfico. Então, assim, parafraseando alguns colegas, né? Machucou o gráfico. Quer dizer, distorce tudo. Aí o gráfico começa a ajustar-se posteriormente. Então é uma semana quase binária mesmo. Acabou o ciclo de aumento de juros mundo afora nas praças principais. Manteve-se na Inglaterra, não vai ter mais aumento. O Banco Central Europeu também, Fed, Brasil está cortando. O Brasil está cortando antes porque fez a lição de casa de forma antecipada. Então nós temos o fim do ciclo de juros no mundo, pessoal. É a semana mais importante do ano. Correto? Semana mais importante do ano. O Dow Jones, o S&P devem reduzir a queda ao longo do dia, também um gráfico distorcido, mas no caso aqui do Dow Jones, que tem sido o benchmark americano mais técnico, dá pra gente traçar, vejam que LTA perfeita, né? 4 toques, então provavelmente vai montar fundo e subir a partir dessa região. Sobre o VIX, acionou um eixo de W a 15,69. Eu seria vendedor do VIX nessa região 16,44. Seria vendedor, eu acho que pode cair aí uns $2 aproximadamente. EWZ, ele neutraliza sim o W, mas não a ideia de alta. Agora o W sim, né, tá bem abaixo do eixo, mas continua entendendo que buscará $34 no curto prazo. Mas precisa reagir para preencher esse gap, para que a gente tenha aí convicção de que ele é um gap de área, ok? E não um gap de fuga. As praças na Europa, eu sempre comento que a Bolsa do Reino Unido é a diferentinha, né? Então tá mundo caindo e ela está praticamente de lado, acima das duas LTBs. Eu vou até apagar essa primeira. Então nós temos uma linha, é um triângulo grande, né? Uma linha, ela foi testada e a gente percebe um movimento de pullback quando uma resistência é testada como suporte. E hoje, queridos, eu achei que fazia sentido inverter. Eu fiz aquele estudo estático com imagem, o Reader e o Panorama. À tarde eu vou fazer Stories e também o programa Clique, 3 blocos. E eu achei melhor gravar para o YouTube e redigir o informe cenário depois, tá? Então logo depois que eu terminar aqui o YouTube, daí eu vou fazer a composição do informe cenário. Então a Bolsa do Reino Unido é esse o estudo. Vamos ver aqui Paris. Paris continua com esse canal ganhando preço, praticamente um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. O índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história no mercado financeiro, está levemente abaixo dessa LTA, mas uma região que já esteve anteriormente, a gente pode até entender como um Três Rios, alguma coisa perto disso. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, também é uma região de suporte. Provável que faça fundo por aqui. Quando você fala em aumento de juros, né, você muitas vezes espanta investidores de mercados emergentes, mas isso temporariamente. Ontem, quando eu coloquei aquela foto do tigre, falando que eu acreditava, né, que era uma semana importante, que o mercado iria subir no frigir dos ovos, mas que haveria volatilidade, talvez eu não esperasse uma queda como está ocorrendo nessa manhã, mas eu imaginei que poderia sim abrir em baixa, o mercado balançar. Então é oportunidade para quem está de fora se posicionar. DXY bem comportado, o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. Tem o sinal de topo, né? Sinal, porque está na mínima do dia, longe da média. Esse candle é um doji lápide. E falemos aqui dos ativos fixos no Brasil. Então a Vale está caindo forte em razão do minério, de toda a turbulência, mas mantém, na minha visão, a ideia de desenvolvimento de fundo, de recuperação. Sambi11, tendência de baixa, né? Aquela questão jurídica que eu sempre comento. Petrobras, a queda abre oportunidade, caminhão subindo ladeira, está descolada do petróleo, né? Em razão das turbulências internas envolvendo o Copom. Na verdade, o Copom mandou recado para a equipe econômica, pessoal. Se não tiver a perseguição pela meta, para o governo não relaxar, digamos assim.
né? Então o governo tem que ser mais racional e menos idealista. Aí todos são beneficiados no final das contas, né? Não adianta... Se o governo quiser mergulhar em aventuras econômicas, não será admitido nem pela Câmara dos Deputados, tampouco pelo Banco Central, né? Essa que é a verdade, né? Não será admitido. Perfeito? Então é assim que eu vejo. Muito bem. Então vamos lá. YouTube. Hoje a gente tem uma divisão de pensamentos, né? Tem os pensadores heterodoxos e ortodoxos na economia. Na minha visão vai prevalecer o que pensa o Banco Central, que está alinhado com a Câmara, né? O Planalto, ele terá... O Haddad é o ponto de equilíbrio, mas não haverá espaços para aventuras, né? Como defendem os aloprados como Lindbergh, Farias, a sua namorada Gleisi Hoffmann, aloprados como Rui Costa, por exemplo, Luiz Mercadante, que a gente percebe que tem um espaço menor no governo hoje em dia. Eles defendem algo que só funciona na teoria, na prática nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. Aí você pode falar para mim, mas nos países nórdicos, existe algo alinhado que funciona. Porra, lá é uma outra realidade, é outro planeta, né? Então é uma outra realidade, né? Num país em desenvolvimento, sem dúvida, está fadado ao fracasso nesse tipo de pensamento. Então o bom é que o presidente Lula tem dado economia ao Haddad, ele é um ponto de equilíbrio, enfim. Gabriel Galípolo também no Banco Central tem feito um trabalho bastante discreto, então acho que está tudo alinhado. E a tendência é que a gente tenha uma escalada no mercado passo a passo. Então o YouTube, correção eu vejo como oportunidade, Itaúsa também. As mínimas recentes não estão sendo postas em xeque, né? BPAC é uma ação que a gente realizou lucro recentemente, mas que abre oportunidade sim nessa queda. Porém a gente prefere Bradesco, que eu acho que é uma pechincha nesses níveis, enfim. BBDC4, historicamente uma condição favorável para a compra, assim como eu penso também que é BBS3, bandas justapostas. E B3SA3, eu tenho restrições à ação, mas essa condição exótica do Morningstar, na minha visão, justifica uma compra, agora está corrigindo, então se está preservando o fundo anterior, a ideia de compra ela é válida. Setor imobiliário muito ligado à Selic, apanhando hoje, abrindo ótimas oportunidades. Aqui a gente tem o desenho de um fundo duplo com eixo a 943,03, máxima do dia 13. O índice de materiais corrigindo até a média de 5, então está tudo certo, não tem nenhum sinal de alerta ou alguma coisa assim. Aí nós teremos o IFNC, que é o índice de setor financeiro, que é onde está a chave, na minha visão, tanto nos bancos americanos como aqui no Brasil, uma vez que a gente está falando em juros. Então é natural que a gente tenha nos bancos, no setor financeiro, um foco especial. Podem e devem ser protagonistas de um processo de recuperação. Aqui nós temos um alargamento. O teste da parte alta, na minha visão, é o caminho mais natural. E chegamos no índice de energia, que novamente saiu na frente dos outros setores. Nós temos um topo anterior, 87,939, está levemente abaixo, testando média de 21. Tem um eixo de topo duplo que traz algum sinal de perigo, 87,376, mas acho que dificilmente será realmente ativado, digamos assim. Então a tendência de alta, na minha visão, ela deverá prevalecer. Então, esse é o meu pensamento. O índice de consumo, aqui na tela, é até mais sensível que o Imob, então, se a gente perceber uma reação no índice de consumo, digamos que poderemos considerar que será uma alta firme que nos espera. Existe um pivô de baixa acionado na perda de 2.861,58. Se saltar acima desse patamar, neutraliza o padrão e pode ter correria.
Eu entendo que é o cenário mais provável. E Small 11 abre novamente chance de compra, altamente descontado. Para quem quer uma exposição em Small Caps de forma, digamos, simplificada, resumida, é um fundo de investimento com baixa taxa de administração. Acho que o ponto de entrada é bom, deve trazer um excelente retorno. E Bova 11 mantendo aqui o nosso glorioso bebê abandonado de fundo entre os dias 6, 8 e 11 de setembro. No pior cenário, poderá haver o teste dessa LTA, mas eu não acredito que ocorrerá. Que deve reagir a partir do ponto no qual negocia. E Bovespa em dólares, ele é impactado de forma inversa pelo dólar, por isso que está caindo fortemente. Eu não vejo também, por exemplo, uma mudança de rota, ou mesmo teste da CLTA. Minha visão, ele começa já a reagir a partir dessa região. E Casas Bahia, que é a antiga Via, de lado, mostra até algum grau de maturidade, porque o mercado está caindo e ela está segurando a onda, né? Então, um bom sinal. E o Ibovespa, continuamos com a ideia do canal de alta em roxo, a cunha rompida aqui em rosa. Essa LTA foi novamente tocada, ela guia os preços desde a virada de maio para junho, e a gente atingiu a retração aqui de Fibonacci. Ela está levemente abaixo da retração de 61.8, enfim, mas segurando ainda numa retração que eu considero particularmente importante, 618. Ela está exatamente na retração de 618 no momento, testou a LTA, então a ideia é que reaja realmente a partir desse ponto. Tem volatilidade para isso, semana que envolve os bancos centrais. E essa reta em rosa aqui embaixo e a amarela, elas formam um canal de baixa, então o teste de algo perto dos 120 mil pontos, testando a parte superior, a CLTB, é o caminho mais provável para o curto prazo, no meu entendimento. O milho ele luta para formar fundo, está na mesma região com bom volume, então a gente entende que se trata de uma acumulação. O DI agora ele volta à realidade, com mais 2 cortes de 50 pontos base. Eu não duvido que tenha um de 75 em dezembro, mas vai depender dos indicadores. E o mini dólar, quem sabe logo menos, vai dar uma chance de venda. Ele desceu forte, cumpriu a simetria em A e agora repica até a média de 21 em LTA. Fiquemos atentos a alguma oportunidade de venda. Percebam que tem algum cansaço aqui, mas o dólar, para justificar uma venda, teria que distorcer um pouco mais, no meu entendimento e interpretação. E por fim, o mini índice, a gente começou a gravação a 117.400. Ele está um pouco acima, 117.560. Tem uma pinça de fundo. Esse candle agora das 11 horas, ele anula no 30 minutos o candle anterior. Temos um fora da banda dentro da banda, então acho que o primeiro passo é subir até 118.620 aí no período da tarde, e se romper pode encostar sim no 119. Tem grandes oportunidades com essa queda e provavelmente serão aproveitadas pelo dinheiro esperto, smart money. Tá entregue, forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, somos diferentes porque somos águias.